Oi, Rui, tudo bem? Aproveitando aí, né, bom retorno de férias. Tô saindo agora de férias também, segunda-feira. E como eu estava tocando o projeto do robô para estagiário, eu queria te deixar esse vídeo aqui para orientar sobre o andamento e que nesses próximos dias a gente vai ter algumas mudanças de status. Eles vão te procurar para fazer algum teste e tal, então eu vou te deixar a par, tá certo? O que a gente fez até agora? Eu passei pro Igor Couto, que é um programador conhecido da Camila. Ele estava na reunião naquele dia, inclusive, que a gente conversou lá atrás. Esses 4 arquivos que você está vendo aqui na tela, tá certo? Então eu customizei esses 4 arquivos para fim de unidade, né, que tem 5 questões, pós-aula tem 3 questões, pré-aula tem 3 questões e prova presencial tem 20 questões. Né? A prova presencial é o nosso simulado, tá certo? Então, o que o Igor vai tentar fazer? Ele vai tentar buscar as questões que tem nesses 4 arquivos e subir no site da Estudiária, tá certo? Então ele está programando isso, ele já recebeu os arquivos e está tentando fazer isso lá. Então nos próximos dias pode ser que ele te procure sobre dúvidas em relação a essa subida de questões, tá certo? Eu vou abrir um arquivo aqui para ver o que eu fiz. Então, o primeiro detalhe o arquivo está bloqueado, tá certo? Por que bloqueado? Eu fiz assim para os autores eles não conseguirem estragar o arquivo, certo? Para não estragar a programação que o Igor está realizando. Então, só está disponível para edição esses campos em amarelo. Se você precisar desbloquear o arquivo, a senha é teste. A senha é simples. Depois a gente formata o arquivo bonitinho, se for o caso. Mas nessa etapa de realização de testes, aí vamos deixar ele trabalhar à vontade. E se ele te procurar, você pode dar esse auxílio para ele, tá certo? Eu tirei aqui toda a estrutura de dados que você tem que entrar em uma questão que está lá disponível na Estudiária. Então, a gente seleciona tipo de banco, disciplina, macro conteúdo, que é o nome das unidades, micro conteúdo, que é o nome da seção, tá certo? Tipo de questão, unidade, e assim vai, tá certo? Então, eu tirei todas as informações de uma questão. Você vai notar duas coisas. Existem alguns campos aqui que eu coloquei validação de dados, tá certo? E outros que o autor mesmo escreve. Para subir isso aqui mais fácil, a gente combinou, Camila combinou com o Igor também isso, esse algoritmo que o Igor está fazendo, subir somente alguns campos. Ele não vai subir todos os campos desse arquivo de Word, tá? O autor ele vai escrever todos os campos, mas a gente só vai subir automaticamente alguns destes. Por quê? Porque depois de subir essa questão para o Estudiare, o robô vai salvar a questão e o autor posteriormente vai entrar em cada questão, editar os campos que tem validação de dados e outros que não tem, por exemplo, macro, conteúdo e micro. No site do Estudiare tem validação de dados, mas a gente não consegue inserir aqui. Então, por exemplo, esses primeiros campos o robô não vai subir, ele vai subir somente disciplina, tá certo? E acho que tipo de banco talvez ele vai colocar, o restante não. Então, por exemplo, todos esses primeiros campos aqui o robô não vai mexer. O que o robô vai subir no Estudiário? Texto base, ele vai puxar inteiro e vai subir lá para o autor. Referências bibliográficas do texto base ele vai ter que subir, tá certo? Eu fiz alguns testes, eu vi que esse aqui eu deixei em branco, mas em outras questões eu completei esse campo para ver se ele vai ter algum problema quanto a isso. Enunciado ele vai puxar completamente, referência bibliográfica do enunciado também, alternativas, tá certo? Esse campo aqui, informação da questão, ele não vai puxar. A alternativa correta, ele não vai puxar. Dificuldade, também não. Taxonomia de Bloom, também não. E ele vai puxar feedback geral, que é a nossa resolução comentada, tá certo? Também, se houver lá essa opção, ele vai puxar também os feedbacks para cada alternativa, porque o Estudiário também prevê isso, tá certo? Essa é a estrutura da questão que ele vai puxar. O que você vai notar aqui? As fórmulas, elas estão em linguagem LaTeX, tá ok? E em vez do tradicional cifrão para delimitar uma fórmula, a gente está usando 3 jogos da velha, tá ok? A plataforma está configurada para entender as fórmulas dessa maneira aqui. Então, quando você insere questões na plataforma, no modo que o autor visualiza, ele não vê as fórmulas compiladas. Onde você vai ver a fórmula compilada? Quando você clicar em ver colunada, tá certo? Então, assim, a fórmula já está funcionando. Nosso teste, nosso papel agora é fazer o robô puxar corretamente os textos que estão aqui no Word
para a plataforma Estudiare, tá certo? E se alguém acabar pedindo a sua ajuda para fazer algum teste, se alguém precisar de uma questão preenchida, de alguma outra coisa, você pode fornecer para que eles façam esses testes, tá? Mas eles já receberam esses arquivos. O que não vai subir o robô também, outro item que eles tiveram muita dificuldade, a gente acabou abrindo mão. Imagem, tá certo? Então, se eu tiver algum arquivo, uma questão que tenha imagem no enunciado, a imagem ela não vai subir, o autor vai ter que subir isso manualmente depois. Tá, okay? Então ele está programando lá um algoritmo que vai subir somente texto, e é por isso que as fórmulas estão em texto. Ok? Os demais arquivos têm a mesma estrutura, não vou nem mexer, mas é só tem os 4 arquivos para você ver a diferenciação da quantidade de questões, né? Lembrando, 5 questões, 3 e 20. Tá, ok? Então, se eles entrarem em contato com você, eu vou te copiar no e-mail já em seguida, você vê o que você pode ajudar eles nesses testes. Eu acho principalmente talvez fornecer um arquivo desse com alguma questão, alguma coisa assim. Tá ok?